irmãos, vamos à palavra de Deus, porque a palavra é o alimento e a gente precisa dela. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 30, verso de número 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Amém. Estas palavras foram ditas por Deus. Deus está falando da sua misericórdia e mostrando que a sua lei ela é perfeita. E mostrando para Moisés, para fazer chegar ao povo, as suas orientações. No verso de número 15, ele disse: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje, que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, qual passas a possuir. No verso de número 19 que a gente leu, aparece uma palavra no final do versículo que eu quero que você grave ela na sua memória. Escolhe, pois, a vida. Escolhe. Um grande filósofo escreveu que você faz suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Uma filósofa escreveu que a escolha é a alma gêmea do destino. O que Deus está propondo aqui é que não tem 3 opções, são apenas 2: bênção ou maldição, vida ou morte. Porém, a escolha é de cada um de nós. O que Deus está mostrando é que existe 2 possibilidades. Ou você escolhe um lado ou outro. Razão pelo qual Josué, no capítulo 24 e 15, Josué, conhecendo isso, sabedor dessa verdade, Josué se posicionou. Livro de Josué, capítulo 24, verso de número 15. E ele se posiciona e diz, diante de uma situação bastante adversa, em que o povo está num tumulto grande, revoltado por causa de uma ação que deveriam estar glorificando a Deus, mas eles estavam questionando e murmurando, Josué disse: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, ó, de novo a palavra, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Parece-me que veja a cena, ele pegando a esposa, os filhos, genros, noras, netos, arrastando todo mundo assim alguns metros longe da multidão, e disse gritando: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, vocês escolham, a escolha é livre, é o livre-arbítrio. E todo ser humano tem o livre-arbítrio para escolher qual é o seu amanhã. A gente não consegue mudar o ontem, por mais que queira. Imagine os senhores que, por certo, existem páginas na vida de todos nós, páginas na história da vida de todos nós, que se a gente pudesse, a gente voltava atrás e a gente arrancava elas.
Não é que a gente riscava elas, a gente arrancava as páginas, porque elas fazem parte de alguma decisão, de alguma atitude, de algum gesto, de alguma palavra, de alguma situação que nos envolvemos, que isto repercutiu e trouxe tantos transtornos. E eu penso que se fizéssemos uma fila e cada um de nós recebêssemos aqui o microfone para a gente dizer, para a gente confessar, não tenha dúvida de que ficaria alguém no banco. Todos viriam aqui e diriam: olha, eu arrependi uma mudança que eu fiz, eu arrependi de um emprego que eu abandonei, eu arrependi de uma empresa que eu abri, eu me arrependi de um negócio que eu entrei, eu me arrependi de uma decisão que eu tomei, de uma atitude que eu acabei me envolvendo. Enfim, todos nós, se puxar pela memória, deva ter uma ou muitas páginas que, se a gente pudesse, a gente arrancaria a página do livro da nossa história. Porque aquela decisão, aquela atitude fez parte de uma escolha que fizemos, e essa escolha hoje nos enche de responsabilidades. Na verdade, toda escolha enche a gente de responsabilidade. Você escolhe e depois é responsável. Veja quantas pessoas que se frustram com escolhas, principalmente adolescentes, entrando na juventude, precisando escolher que vestibular vai fazer, que estudo vai estudar, onde vai estudar. E às vezes toma uma decisão motivado pelo pai, motivado pela família, motivado pela mãe, motivado por amigos. 1, 2 anos, joga os 2 anos fora, vai buscar outra opção, porque não era o que ele queria fazer. Quantas pessoas que já se formaram e descobrem que aquela formatura não é o que ele queria. Ele vai buscar outra opção, porque quando tomou não tinha maturidade suficiente para decidir. Casamentos são frustrados por decisões que são tomadas muito cedo. Hoje parece-me que amadureceu-se mais as idades de quem deseja casar-se. Mas a minha geração para trás não via hora de fazer 18 anos para casar. Alguns nem esperavam 18 anos, né? A irmã Mara não está aqui, mas eu ia falar: a irmã Mara casou com 17. Nem esperava ficar maior, já casar. Porque era a cultura daquela geração, né? Por alguma razão fazia parte da cultura. E por causa disso, muitos desses relacionamentos tiveram problemas. Porque uma pessoa que não estava madura tomou uma decisão motivada por alguma coisa, mas essa escolha enche de responsabilidade. Aliás, toda escolha nos traz responsabilidades, boas ou más. De igual forma, se você não saber escolher, você terá consequências. Porque se você sabe escolher, as consequências se transformam em prazer. Graças a Deus que eu tomei aquela decisão. Graças a Deus que eu fiz aquele negócio. Graças a Deus que eu fui iluminado. Graças a Deus que eu recebi um conselho. Mas se for o contrário, maldita a hora que eu fui lá. Maldita a hora que eu disse sim. Maldita a hora que eu concordei. Porque toda escolha traz consequência para amanhã. Eu não posso mudar o ontem, mas o amanhã pode ser mudado hoje, se eu souber fazer boas escolhas. É por isso que eu volto a citar as frases que citei. Você faz suas escolhas e as suas escolhas fazem você. A escolha é a alma gêmea do destino. Pois bem, biblicamente, e é o caso que eu li, as suas escolhas afetam radicalmente a sua vida. Hebreus, capítulo 11, 24, 25 e 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Uma escolha. Escolhendo antes. Dá para entender isso? Vamos fazer aqui um breve relato sobre esse moço. Quem é o Moisés?
É um menino que quando nasce, ele nasce no meio de uma situação onde todos os meninos estão sendo assassinados. Todos os meninos estão sendo mortos. Nasceu um filho homem, chegam os soldados lá e matam. De uma idade para baixo, 2 anos para baixo, todos os meninos mortos a fio de espada. Esse menino nasce dentro de uma casa. E a mãe, quando vê a beleza do menino, a mãe não quer que o menino morra. Você imagina a cena? Você pensa que era assim, me dê o teu filho, eu vou levar ali para matar? Matava no colo da mãe. Tirava do colo e matava, degolava, furava a espada. E a mãe com os meninos, tendo que sepultar o menino no colo. Então essa mãe tomou uma decisão, já tinha uma menina adolescente, ela decide levar esse menino dentro de um cesto e colocar nas margens de um rio, exatamente num lugar onde a filha do faraó, a filha do governador, vinha banhar-se. Quando ela chega lá, vê o cestinho, vê o menino chorando, ela vê que é o menino é formoso, reconhece que o menino é lá do povo hebreu, mas precisa agora com o sentimento, ela escolhe cuidar do menino. Agora é uma escolha que ela vai enfrentar o pai, a ordem é do pai. Ela vai enfrentar essa escolha e leva esse menino e a partir de então cuida dele. Sabendo que quem vai cuidar do menino é a própria mãe, que ela não tinha esse conhecimento, mas através do envolvimento da irmã, a própria mãe vai lá e cuida do menino. E isso aqui eu preciso abrir um parênteses para dizer o que a Bíblia já nos orienta. Ensina o menino no caminho que deve andar. Tem muita gente hoje que diz, mas eu criei esse menino na igreja, olha hoje o que virou. Eu criei essa menina na igreja, olha hoje o que virou. Se eu posso, eu digo, tenha paciência. Porque a Bíblia é fiel em todas as suas citações. Chega uma idade, eles criam pinujinho, quer bater as asas, né? Aí despreza pai e mãe, quer tomar um rumo, mas fique tranquilo, eu sei que não é fácil, mas fique descansado. Se a semente está plantada no coração, um dia a corda é puxada e eles precisarão reconhecer, nem que for na hora mais difícil da vida, talvez no último minuto da vida, mas nenhum pai crente, uma mãe crente criou filho para povoar o inferno. Bendito é o nome do Senhor. E esse menino cresce. E por ser a filha, por ser um menino criado pela filha de Faraó, ele é preparado. A Bíblia diz que ele era formado em toda ciência do Egito. Nesse tempo, haviam 7 faculdades. Esse menino, então, se formou nas 7 faculdades. O menino se preparou, o menino esteve pronto. Qual era o preparo dele? Assumir o lugar do suposto avô. Ele estava sendo preparado para ser o futuro faraó, o título do governante, futuro faraó daquela localidade. Mas chega o verso que a gente leu, de número 24. Pela fé. Por quê? Porque esse moço se envolve numa confusão. Ele vê um egípcio matando um hebreu. Ele avança no camarada, mata o cara também, com medo, porque agora ele é um príncipe. Imagine qual a consequência para o seu avô, para a mãe de criação. Então ele decide matar o cara, enterrar o camarada e sumir, fugir. Mas ele tem um encontro com Deus. E a partir dali Deus tem um projeto na vida dele. Deixa eu abrir outro parênteses aqui e dizer. Deus é o Deus da segunda chance. Vou repetir porque isso tem que ficar gravado na nossa memória. Deus é o Deus da segunda chance. A gente pode ter feito escolhas erradas, mas Deus tem um caminho de vitória, como cantou aqui já o Elias e a Rosângela. Deus tem um dia de vitória, Deus tem um troféu da vitória para entregar nas nossas mãos. Até porque, se a gente fosse perguntar nesse grupo de gente, quanto aqui nasceu santo, permaneceu santo e é santo até hoje, eu penso que vocês iam sorrir, né?
porque todo mundo tem consciência, não precisa nem os outros falar, a gente sabe do que fez, a gente sabe do que passou, né? A gente sabe que se Deus não tivesse dado uma segunda chance para a gente, não estaríamos aqui para dar glórias ao nome dele. Então esse moço recebe de Deus uma chamada, Deus visita ele, a gente não vai entrar no mérito, e nesse propósito, ele recebe de Deus a graça de ter fé. E a Bíblia diz assim, pela fé. Moisés, sendo já grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha a escolha dele, 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então não era só o que ele ia viver, ele recebeu a revelação do que viria para ele na eternidade. Fez uma escolha. Isso mostra que as nossas escolhas afetam radicalmente a nossa vida. Radicalmente a nossa vida. Meu pai ainda vivia, quando eu tinha oportunidade de viajar com ele, depois que ele sofreu 2 derrames, um pequeno infarto, depois por fim morreu com um infarto mais forte, mas nesse período em que os 2 derrames deixou ele muito mal, meio torto, e ele precisou parar com as suas atividades, ele viajou comigo muito tempo. Fez 20 anos que ele já morreu. Morreu novo ainda. Mas nos últimos anos ele era o meu companheiro de viagem. E por vezes eu perguntava para ele, porque eu precisava no futuro contar de onde eu vim, quem sou eu, para onde eu vou. Então eu perguntava para ele, como pergunto para minha mãe às vezes. E eu dizia para ele, pai, aquela história, eu já contei, meu filho, mas conta de novo. Queria ouvir do senhor aquela história. Como que o senhor vivia? E aí ele contava, desde o começo, como é que ele gostava de estar envolvido na prática do futebol. Eu não estou condenando, né? Estou dizendo que era o futebol dele acabava vindo atrás também da bebida. Prova disso é que no dia em que ele entra no sítio do meu avô, onde os missionários estão pregando, para ele subir os degraus daquelas casas antigas de madeira que tinha no sítio, de guardava os carrinhos de baixo, e ele subiu de 4 pés. Ele não conseguiu subir andando as escadas, de 4 pés. E se lançou nos pés dos missionários à luz de um lampião, gritando, eu preciso de Jesus. E fez uma escolha. E aquela escolha que ele fez, a vida da minha família mudou radicalmente. Por quê? Porque a minha mãe tinha um problema espiritual muito sério. Ela via coisas, ela ouvia vozes, espíritos conversavam com ela, segundo o que ela conta, uma perturbação dentro de casa, o meu irmão mais velho, doente, ninguém sabia o que o menino tinha, até o dia que ela aceitou Jesus como seu Salvador. E o dia que o casal decidiu escolher por Jesus e decidiu deixar tudo, a vida social, deixar todos os amigos do mundo e decidiu, é Jesus que eu quero, a minha família teve uma mudança radical e passados 60 anos, estou eu aqui para dar glórias ao nome do Senhor pela decisão que tomaram. Significa que a decisão, a escolha que você toma hoje, vai afetar radicalmente a sua vida. Porque não é escolher uma igreja, não é escolher uma religião, esqueça isso. É escolher o que você pretende para o amanhã. Amanhã, se hoje você continuar no mesmo caminho que está, praticando as mesmas coisas, cercado dos mesmos amigos que amanhã deixarão de existir, das mesmas ações, como será o seu amanhã? Agora, com Jesus, é o que aconteceu com Moisés. Ele optou em deixar todo o processo. Volta ao versículo 25.
escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele sabia que, assentando-se à cadeira do faraó, daqui a pouco ele seria substituído, mas aceitando Jesus como seu Salvador, ele tinha um lugar garantido na eternidade, para toda a eternidade. Existem algumas escolhas que precisam ser estabelecidas como principais na nossa vida. Não sei se você vai concordar, mas eu preciso te dizer. Volto a dizer aqui antes de entrar nesse assunto. As escolhas que a gente faz hoje, baseado talvez em algo que a gente esteja passando, essa escolha pode amanhã representar um prejuízo muito grande. Eu conheço muita gente que chora, que clama, que grita, buscando uma possibilidade de arrumar a decisão que tomou. E não tem como. Ficou tarde demais. Pior, deixa eu abrir um parênteses aqui de novo, para dizer algo. Eu ainda era menino novo, hoje eu já ocupo vaga dos idosos, e uso mesmo. Onde eu chego e tem, eu não penso duas vezes, usar o meu direito de idoso. Mas quando era mais novo, andei muito por esse estado, de carona, de ônibus, empurrando fusca. Ah, meu pai, tem dia que eu passo numas estradas assim, eu olho para trás e digo, ah, Satanás, você era sujo demais. Meu Deus do céu. Esse dia eu passei numa estrada, lembrei daqueles fusca que esquentava a bobina. Você andava 10 quilômetros, parava, tinha que ficar lá 1 hora esperando, senão tinha que jogar água na bobina. Aí jogava na bobina, molhava um negocinho que tinha um carvão, como é que chama? Não é pratina, acho que é não. Distribuição. Aí você no escuro ia secar a distribuição, caía aquele carvão. Ou não? Só eu que passei por isso? Ô Mendes, levanta a mão aí, Mendes. O Mendes tinha uma Belina. Qualquer dia eu conto a história da Belina do Mendes aqui. E ainda novo, andava. Aí um dia, aquele tempo, não tinha celular, né? Mas recebi um telefonema para ir pregar numa cidade, lá no noroeste do estado. Um grande congresso que ia ter lá. E eu, pregador do congresso. Faltava uma semana, uns 15 dias para o congresso. Um final de semana antes era a Santa Ceia. Aí a irmã, na segunda-feira, me ligou. Ô, irmão, estamos cancelando o congresso do final de semana já. Aconteceu uma tragédia aqui. O que foi, irmã? Aí eu vou contar bem rapidamente, né? Esses 2 irmãos fizeram um negócio. O irmão vendeu um corcel para outro irmão. Alguém conheceu o corcel? Não? Levanta a mão. Vendeu um corcel para outro irmão. E o irmão comprou o corcel e deu um problema no motor. O irmão não pagou o resto que faltava. E os 2 brigaram, discutiram. Isso era tão comum acontecer. Né? Chegaram nos cultos de Santa Ceia, tanto perdão por carro fundindo que vendia. Aí os 2 e ficaram em atrito. E aquela semana era da ceia. Quando chegou a sexta-feira, que era o último dia de oração para a Santa Ceia, os 2 irmãos estavam no culto. Aí o pastor aproveitou a porta fechada, porque era só oração. Ele terminou e chamou os 2 irmãos lá e disse, olha, irmãos, está aqui os 2 irmãos. Eles tiveram um problema aí, fizeram um negócio. Não sei se resolveu ou não, mas amanhã é Santa Ceia. Eles precisavam se perdoar e tal, para ir para o céu. Aí o que vendeu o que comprou o corcel, disse, não, o que vendeu o corcel, disse, eu perdoo. Perdoo o que aconteceu e perdoo a dívida também. Eu quero ir para o céu. Mas o outro está tão ofendido, se eu perdoo também. Se abraçaram. Só que o irmãozinho que vendeu, ficou em pé, o outro voltou à igreja pequena. Aí o outro sentou lá, aí o irmãozinho virou para o aconteceu, irmão? Disse, ó, irmão, eu não senti que ele me perdoou de verdade, não. Ele não me perdoou de verdade. Aí mandou outro irmão, ô irmão, fica em pé de novo, o irmão ficou. O irmão está sentindo que você não perdoou ele de verdade, irmão. Amanhã é ceia e tal. Ele disse, eu não perdoei e nem vou perdoar, só fui ir porque o senhor chamou. Mas ele eu não perdoo nunca.
Virou as costas, quando virou as costas, sofreu um infarto. Caiu em cima de uma cadeira onde estava sentado o porteiro, caiu em cima do porteiro, em cima dele. Para os irmãos terem uma ideia, isso era umas 8 horas da noite. Quando foi de madrugada, tiveram que lacrar o caixão, porque o corpo sofreu um impacto tão grande do infarto, que na madrugada, o corpo, no estado que ficou, tiveram que lacrar por causa da tonalidade que o corpo ia ficando e já na madrugada as moscas que estavam atraindo. Foi impacto numa pequena cidade no noroeste do estado aqui. Aquilo causou impacto na igreja, na cidade, na sociedade. Qual era o desespero? O desespero do irmãozinho que ficou era esse. Ele não me perdoou. E agora? Como é que vai ser isso? Então, existem escolhas que a gente toma na hora da raiva, na hora do desespero, sem pensar, achando que a gente é dono da razão, e eu não sei. Sabe que eu vim mais cedo hoje, pedi a Deus uma palavra, e entendi que Deus faria minha boca uma boca de profeta esta noite dentro dessa casa. E eu gosto quando acontece isso, que chove, faz frio, que vem pouca gente, porque Deus não fala para ausente. Deus só fala para quem está presente. Então, se é um congresso, alguma coisa, aí a gente pega, né, a pazinha e joga até e diz, isso aqui é lá para o irmão fulano, isso aqui é para o irmão fulano. Mas quando está pouca gente assim, a gente precisa parar para pensar. Por isso que até eu mudei o meu tom de voz, porque eu quero ser um profeta de Deus para a tua vida. E mais do que isso, não é a primeira vez que Deus está falando contigo. Não é a primeira vez que Deus está falando. Porém, o que eu ouço aqui é a voz do Espírito Santo dizendo que esta não é a primeira vez, mas será a última que Deus está te alertando sobre as suas escolhas. As nossas escolhas afetarão radicalmente a nossa vida. Existem algumas principais escolhas que a gente tem que estabelecer na vida, e eu escrevi aqui. A primeira, Mateus 11, 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos vós, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Principais escolhas na vida de um homem. Primeira, quem será o seu Deus? Nessas palavras de Cristo fica muito evidente o que é que Cristo deseja para a gente. Volta o versículo 28, por favor. Vinde a mim. Olha, é um convite. Se você está cansado, oprimido, eu alivio. 29. Põe o jugo sobre você e aprende de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Você vai ter descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem é que vai ser o seu Deus? Se é o diabo falando isso aqui, para o diabo você é um cavalo para ele. Ele usa o teu corpo e faz de você um instrumento para a maldade. Jesus está abrindo os braços e dizendo, escolha vir a mim. Eu tenho um descanso para a sua alma. Então, quem é que vai ser o seu Deus? Segunda escolha principal para a sua vida. Quem que vai me influenciar? Quem que vai me influenciar? Por exemplo, quem são os meus amigos? Os meus amigos me influenciam para o bem ou para o mal? Os meus amigos contribuem para o meu relacionamento conjugal ou destrói? Os meus amigos contribuem para a minha vida financeira ou destrói? Os meus amigos apresentam para mim uma vida de terror ou uma vida de felicidade? Você precisa estabelecer. Quem é que te influencia? São os teus amigos? Se são eles, você está colocando em risco uma estrutura do amanhã. Quem serão os seus mentores? Quem que vai te mentorear?
Quem que vai te orientar a hora que você precisar tomar uma decisão e precisar de uma mentoria? Quem que é o teu mentor? Com quem você anda? A Bíblia diz que não anda dois juntos se não estiver de acordo. Um ditado popular diz que me diga com quem tu andas e eu digo quem tu és. Não é bíblico, mas é extraordinário. E é fato. Gente ruim só anda com gente ruim. Mau caráter só anda com mau caráter. O infiel só anda com infiel. O viciado só anda com viciado. Não tem como andar separado. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa extremamente alegre andando com uma pessoa triste. Não são escolhas, é que não combina. Então eu pergunto, com quem você anda? Quem é teu confidente? A quem você confidencia as suas necessidades? Corre o risco de o seu confidente arrebentar com a sua vida. Acabar de ouvir aqui e esparramar para o mundo, hoje, com a facilidade que tem a divulgação. Daniel 1:8. O que eu serei e o que eu farei da minha vida? Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Que extraordinário. Ele estava fora da sua terra, longe dos seus familiares. Lhe foi apresentado um banquete, porque esse moço foi considerado sábio por excelência e só foi trazido lá para esse lugar, apesar de vir como escravo, mas foi trazido para esse palácio exatamente pela sabedoria que tinha. Prova disso é que o próprio Deus, por causa dessa escolha, lhe deu revelações que até hoje causam impacto na atual sociedade. Mostrou para ele coisas que irão acontecer, depois confirmada no Apocalipse, e que a igreja ainda vive o que Deus usou esse moço para falar e para escrever, profetizando. Mas ele pensou, estou longe de casa, longe da família, longe de todo mundo, o que eu vou ser? É o ambiente que me influencia, ou sou eu que influencio o ambiente? Quer dizer que eu estou num ambiente longe de todos, o ambiente me influencia e eu me adapto ao ambiente e vivo fazendo o que todos fazem. Eu saio dali, eu quero uma outra vida. Bipolaridade espiritual. Quando você escolhe servir a Deus, você é e faz, estando em casa ou no trabalho, na escola ou em casa, na igreja ou na rua, viajando ou na tua cidade, aonde você estiver, você é um servo de Deus, testemunhando de Jesus. E por fim, seja compromissado com as suas escolhas. Seja compromissado com as suas escolhas. Por quê? Porque quando a gente escolhe, corremos o risco de, por falta de compromisso, as nossas escolhas serem frustradas. E se faltar compromisso com a nossa escolha, fracassa o relacionamento conjugal, fracassa os nossos estudos, fracassa os nossos negócios, fracassa a nossa vida ministerial, fracassa a nossa vida na igreja. Por quê? Porque a gente deixou de cumprir a escolha que a gente fez. Então não basta escolher, vira um robô, é implantado um chip, e aí Deus é que te conduz, você só faz o que Deus quer. Você não quer, mas Deus te leva através de um chip. Não, você não é robô. Você fez uma escolha e continua refém dessa escolha. Se amanhã você pisar na escolha que fez, você é livre. Se amanhã você desistir da escolha que fez, você é livre.
Mas eu venho aqui esta noite como profeta dizer o versículo que a gente leu, mostrando aos senhores sobre Moisés. Ele resolveu abrir mão de tudo, porque sabia o que reservava no futuro. Mesmo lhe custando tão caro, ele permaneceu com a escolha que ele tomou. Seja compromissado com as suas escolhas. É isso que você escolheu? Entende que isso trouxe paz ao coração, te trouxe felicidade? Seja compromissado com ela, porque não faltará oportunidades para você abrir mão das suas escolhas. Mas a partir de hoje você não é inocente mais. A partir de hoje você já sabe que as tuas escolhas definirão o teu futuro, define quem é você e vai definir, afetar radicalmente a sua vida. Amém? Espero ter sido útil. Foi uma relutância grande com Deus, porque como membro de uma igreja pentecostal, a gente quer vir aqui, saltar, correr, pular e dar glória a Deus e ir para casa. Mas eu precisava parar tudo para a gente ouvir isso de Deus. Porque antes de você saltar e glorificar na presença de Deus, você tem um compromisso de uma escolha. Escolha, pois, a vida. Volta lá, o Deuteronômio 30:19. Esteja em pé, por gentileza. Os céus e a terra, olha isso. Estou fazendo questão de repetir, porque isso aqui é muito sério. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora olha o conselho de Deus. Não quer ter problema com maldição? Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Conselho de Deus, escolha a vida. Ninguém vai te obrigar você a ser o que você não quer. Ninguém vai te obrigar a você fazer o que você não quer. Você é livre para decidir. Você tem o livre-arbítrio, mas escolha, pois, a vida. Feche os seus olhos por alguns segundos. E enquanto você está com os seus olhos fechados, eu preciso orar por vidas aqui esta noite. Se você estava precisando ouvir a voz de Deus, e Deus esta noite falou ao seu coração, eu gostaria que você caminhasse até aqui para orar comigo. Considere que eu sou o primeiro a estar aqui à frente. E se você entender, eu preciso tomar uma decisão, ou tomei uma decisão, e preciso que essa decisão, eu consiga manter ela, ou eu preciso de uma segunda oportunidade para tomar a decisão certa, eu quero que você caminhe até aqui. Caminhe até aqui, eu vou lhe aguardar. Eu vou lhe esperar. Eu vou lhe aguardar aqui. São decisões que a gente tem que tomar. E ninguém vai tomar por você. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai tomar essa decisão por você. É você que precisa decidir. Escolhe a vida. 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 Deus resolveu entrar nesta casa hoje e de uma maneira bastante calma falar aos seus ouvidos, exatamente por causa do amor que Ele tem ao seu coração. Você nunca mais vai poder dizer que é inocente, nunca mais vai poder dizer que não foi avisado. Deus esta noite está lhe avisando: escolhe a vida, escolhe a vida, escolhe a vida. É a palavra de Deus para os seus ouvidos esta noite. Ah, como eu gostaria que você fosse corajoso, corajosa o suficiente, para na hora dessa escolha você saber escolher o correto, saber escolher o perfeito, aquilo que vai lhe ajudar.
Pastor, mas eu não consigo. Já tentei várias vezes e não consigo. Não conseguia. Hoje você vai conseguir, porque quem está falando aos seus ouvidos é Deus. Quem está falando ao seu coração é Deus. Quem está virando essa página escura da sua vida é Deus. Quem está mudando essa história é Deus. Quem está te dando uma segunda oportunidade é Deus. Quem está tocando em você é Deus. Quem está te socorrendo é Deus. Quem está falando aos seus ouvidos é Deus. Aleluia. Querido Pai, maravilhoso Deus que estás nos céus, em nome de Jesus teu Filho, nosso eterno Salvador, para a honra e para a glória do teu nome que é tão precioso, eu mais uma vez estou aqui diante de ti nesta noite, agradecido pelo privilégio de poder ouvir a tua voz, e agradecido pela oportunidade de verbalizar o que ouvi do Senhor, ser voz profética dentro desta casa esta noite, porque eu sei que quando o Senhor não fala para ausentes, o Senhor fala para quem está presente. E é por certo que dentro desta casa muita gente prestes a tomar uma decisão, sem ter uma iluminação, qual seria o próximo passo. Vem o Senhor aqui dentro de uma forma muito reflexiva e fala aos nossos ouvidos. E se alguém não quiser ter problemas no futuro, o Senhor está se apresentando como socorro, está se apresentando como o ajudador, está se apresentando como aquele que vai dar graça para que essa situação tenha uma mudança radical. Senhor, abençoe estes que caminharam até a frente, ajuda eles. É certo que ao virem aqui, de alguma forma compreender o seu falar, mas também pelos bancos, aqueles que não puderam caminhar, mas estão, Senhor, necessitados de um socorro, por causa de algo que já decidiu, ou de algo que ainda tomariam decisão, ou até mesmo situação que pode ser revertida, para que o prejuízo não seja ainda muito maior. Eu venho esta noite como um profeta do Senhor, dentro desta casa, ser grato, porque a tua voz ecoou neste culto, Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, e para a glória do teu nome que é precioso. Amém.